Muito bem. Olá, muito bem. Sou o Ivan Souza, inteligência emocional. Ótima noite a todos. Vou começar falando aqui sobre inteligência emocional, arte de ter sucesso. Na verdade, muita gente pensa que inteligência emocional é algo diferente do que de fato é, né? A inteligência emocional ela está presente nas nossas vidas e ela pode nos ajudar em diversos aspectos. Então, você pode usar a inteligência emocional em momentos de crise, você pode utilizar para ter sucesso, para educar melhor os seus filhos, enfim, para se relacionar melhor com os seus profissionais na empresa e etc. Então, o que eu quero começar aqui essa conversa com vocês hoje, questionando por exemplo, por que algumas pessoas, apenas algumas pessoas, conseguem ter sucesso em suas vidas? Por que algumas pessoas conseguem realizar seus sonhos, ter metas, conseguem todos os seus objetivos, enquanto que outras batalham, estudam, são preparadas, mas apesar de todo esse conteúdo que possuem, apesar de todo esse preparo, elas acabam nunca conseguindo ter sucesso. Então, por que será que isso acontece? Né? Às vezes a gente fica pensando assim, olha, às vezes a gente chega a ter a impressão, é possível que você já tenha tido essa impressão também, que as pessoas que conseguem ter sucesso, as pessoas que conseguem os seus objetivos, são pessoas privilegiadas, são pessoas que nasceram de alguma forma com um privilégio tão extraordinário que, independentemente de qualquer coisa, elas acabam tendo sucesso na vida. E, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? Existe um preço que as pessoas que têm sucesso pagam, que a grande maioria não está disposta a pagar. Então, normalmente eu começo essa apresentação quando eu estou ao vivo com as pessoas, perguntando assim: quem gostaria aqui de ter sucesso em todas as áreas da vida? E a maioria das pessoas acaba sempre levantando a mão, porque a maioria das pessoas gostaria de ter sucesso em todas as áreas da vida. Mas a verdade é que nem sempre isso é possível, e para a grande maioria, infelizmente, isso não acontece, porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Então as pessoas simplesmente elas falam que querem, mas quando as coisas acontecem de fato, quando chega a hora de pagar o preço, de se comprometer, de fazer o que tem que fazer, de acordar cedo, de dormir tarde, aí as pessoas acabam desistindo e voltando para o seu lugar comum, voltando para o meio da multidão, na verdade, a mente coletiva, e fazendo as mesmas coisas que a maioria das pessoas fazem e obtendo também aqueles resultados que são muitas vezes resultados comuns, né? A maioria das pessoas, infelizmente, vai ter resultados comuns durante a vida inteira, porque a maioria das pessoas não querem se comprometer em fazer. Então, antes de mais nada, eu quero honrar aqui a presença de todos vocês que estão aqui comigo nessa aula, nessa masterclass, nessa apresentação. Quero honrar, parabenizar a todos vocês, a cada um que deixou aí os seus compromissos, seus afazeres, para estar aqui comigo nessa noite de quinta-feira, para nós ficarmos aqui provavelmente uns 40, 50 minutos, até uma hora, batendo um papo, falando sobre inteligência emocional. Então, antes de começar, basicamente, eu queria perguntar para você o seguinte: quais são as crenças que estão por trás da sua falta de sucesso, né? Quais são as crenças que estão limitando o seu sucesso? Por que você não tem conquistado aquilo que você se propôs a fazer, aquilo que você tem vontade de conquistar? Você se preparou, você é tão bem preparado. E quais são as crenças que te limitam? O que te impede de realizar o sucesso? Porque às vezes você pode pensar que é uma coisa e na verdade não é. Às vezes você pode pensar que eu não tenho sucesso porque eu trabalho numa empresa, num setor difícil. Eu não tenho sucesso porque eu não sou promovido. Eu não tenho sucesso porque eu casei muito cedo, porque eu nasci num lugar muito distante, muito difícil, porque eu tive uma infância muito árdua e etc, etc. Na verdade, todos nós carregamos crenças, né? Nós temos crenças, são crenças que nos acompanham desde sempre. Nós temos crenças de identidade, nós temos crenças de merecimento, nós temos crenças de capacidade. Então, eu gostaria que você fizesse aí uma análise, e é sempre possível fazer isso. Eu tenho feito isso no meu dia a dia, todas as vezes que eu participo também de uma conversa com alguém, todas as vezes que eu vou a algum lugar.
eu observo que existem possibilidades ali de você tirar alguma coisa que está sendo falado, tirar alguma lição daquilo e levar para você colocar no seu dia a dia, para você procurar melhorar a sua vida. Então, quais as crenças que te limitam? O que você acha que está impedindo você de ter o sucesso que você gostaria de ter? Vou tirar essa luz aqui um pouco, que ela está bem na lente do óculos. Desculpa aí, pessoal. Então, crença de identidade. Será que tem alguma coisa que aconteceu lá na sua infância muito tenra, onde você ainda criança, ali na convivência com os seus familiares, com os seus pais, com os seus tios, alguma coisa te aconteceu, alguma coisa, enfim, ocorreu e você teve uma crença de que você não ia conseguir, de que você não seria uma pessoa capaz e de que a vida seria realmente muito difícil para você. Às vezes, uma crença como essa acaba levando a gente por muito tempo. Tiago, a luz está bem no olho aqui. Isso, acho que aí está melhor. Ok, perfeito. Então, essas crenças, elas acabam... Meu amigo Leandro Tivicas, Tio Vicas, como vai você? Muito prazer. Obrigado pela presença. Então, essas crenças, às vezes, elas acabam nos limitando e nos impedindo de seguir a nossa caminhada em busca daquilo que realmente nós temos como aí objetivos na vida, né? Então, quais são as crenças que te impedem hoje de ir em busca do seu sucesso? Crença de identidade, crença de capacidade. Talvez você é uma pessoa que já é tão capaz, já fez tantas formações, já estudou, já fez pós-graduação. Eu conheço pessoas que têm até mestrado, mas que não conseguem realizar seus objetivos. Na verdade, eu sempre digo que existem médicos que nunca curaram ninguém. Existem advogados que nunca defenderam uma causa. Existem dentistas que nunca extraíram, nunca fizeram um canal, nunca fizeram uma obturação. Existem, portanto, diversos profissionais, arquitetos que nunca construíram, engenheiros que nunca planejaram, que nunca fizeram nenhum projeto. E assim, o que te impede de realizar os seus objetivos, né? O que na verdade, acaba impedindo você de ir em busca das suas verdadeiras aspirações? Aquilo que você se prepara para fazer, que você até tem insights positivos, você começa a fazer, mas quando você vê, você já está desistindo. Será que tem aí uma crença de capacidade? Será que você, em algum momento, acha que não é possível você fazer, que você não é capaz, e etc, etc? Crença de merecimento. O que será que aconteceu? Será que você não se acha merecedor? Eu conheço pessoas que não se acham merecedoras, às vezes, para honrar um pai, para honrar uma mãe, para honrar um irmão, para honrar, enfim, um avô, um tio. Alguém lá que, em algum momento da vida, não teve tanto sucesso, ou alguém que teve sucesso e, num determinado momento, acabou perdendo tudo, e por isso acabou tendo dificuldades. E por isso acabou essa pessoa, para honrar essa pessoa com quem você conviveu e respeita muito, você acaba não se achando merecedor do sucesso. Então, o sucesso ele não vem se você não resolver essa crença. Eu quero dizer para você que muitos dos problemas que você enfrenta e que você pensa que são problemas de outra natureza, na verdade, podem ser crenças que você traz com você desde sempre. E aí, o que são crenças, né? Como é que as crenças acontecem, né? Por que nós temos essas crenças? Existem crenças que são limitantes, mas existem crenças positivas, né? Crença, se você é uma pessoa que se acha capaz de realizar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, se você é uma pessoa que acredita que vai ficar milionário, se você é uma pessoa que acredita que vai ganhar muito dinheiro, que você vai vencer todos os obstáculos, essas são crenças positivas, essas são crenças de prosperidade. Mas, na verdade, nós aqui eu quero mais chamar a atenção para aquelas crenças que não nos permitem ir em busca dos nossos objetivos, das nossas realizações. Então, as crenças que nos limitam. Como são criadas as crenças, né? Na verdade, existe um processo para você criar essas crenças e essas crenças fazerem parte de você. Então, às vezes, crenças é aquele modelo mental, é aquilo que nos faz ser o que nós somos. Então, tudo aquilo que se repete na sua vida são crenças. Se você está fazendo um projeto e você fracassa, depois quando você se vê, você está fracassando novamente do mesmo jeito. Então, quando isso está acontecendo, muito provavelmente você tem aí uma crença que está te limitando, que está te impedindo de ir em busca daquilo que você realmente deseja. Então, como são geradas as crenças? Existem dois momentos que as crenças são criadas em nós.
Normalmente quando nós somos ainda muito crianças, mas elas podem ser também, crenças podem ser criadas em qualquer fase da vida, né? Então, sempre ou por um impacto muito forte, às vezes um impacto muito forte, você cria uma crença ali negativa e você fica com essa crença, por exemplo, uma mulher que é traída, que pega o seu esposo atraindo com uma amiga, por exemplo, ela pode desenvolver uma crença de que homem não é confiável, de que as amigas podem trair em qualquer momento, e essa crença pode prejudicar você no decorrer da vida. Existem crenças que são criadas por meio de processos, né? Um processo de repetição. Então, existe, por exemplo, você tem a comunicação, a tua comunicação gera um estado mental, o teu estado mental gera ali também uma outra comunicação, então você tem comunicação, você tem o estado mental, você tem um comportamento, então comunicação, estado mental, o comportamento, a crença e o resultado. Então esse ciclo ele fica se repetindo na sua vida. Comunicação é aquilo que você comunica, é aquilo que você comunica para fora, mas é aquilo que você tem também a comunicação intrapessoal. É aquela comunicação de você para com você. Aquilo que você diz para você nos momentos de dificuldade, aquilo que você diz para você quando você está sozinho, essa é a comunicação intrapessoal. Então, essa comunicação que fica se repetindo na sua cabeça ali, você fica repetindo na sua mente, essa comunicação normalmente é o que vai gerar um estado mental. De posse desse estado mental, você tem um comportamento, e esse comportamento já é derivado desse estado mental. Esse comportamento é o que gera uma crença, e essa crença vai gerar o teu resultado. E esse ciclo ele começa a acontecer na sua vida. Então, o comportamento, a comunicação, gera o estado mental, gera o comportamento, e nisso você fica sofrendo. E se você não buscar em algum momento ajuda, se você não buscar ajuda aí de um profissional, se você, enfim, não se predispor a fazer aquilo que você precisa fazer, você dificilmente vai romper esse estado mental. Você dificilmente vai sair desse estado que acaba muitas pessoas vivendo uma vida inteira com essas dificuldades, vivendo uma vida inteira sem ter sucesso, e muitas vezes não sabem que são crenças que nos limitam, né? O sucesso, eu percebo que o sucesso, eu estudei bastante sobre isso, escrevi o livro Prepare-se para ter Sucesso, eu descobri, estudando e ouvindo outras pessoas, conversando, entrevistei algumas pessoas, assim, o sucesso está disponível para todas as pessoas, mas ele não é uma obra do acaso. Então é preciso fazer aquilo que precisa ser feito. As pessoas precisam realmente se dedicar, precisam se comprometer com os resultados. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não querem esse compromisso, né? As suas emoções comandam as suas ações. Então nós somos dominados pelas nossas emoções. Então se você é comandado pelas suas emoções, você na verdade é travado, porque você acaba não conseguindo ir em frente. Eu sempre digo que a maioria das pessoas, elas não são doentes. Se você chegar e começar a fazer um exame, a pessoa vai no médico, ela não tem nenhuma doença. Mas poucas pessoas são saudáveis, poucas pessoas têm realmente saúde física, mental, emocional, saúde espiritual, para realizar todos os seus projetos. Você vê que muitas pessoas, talvez isso aconteça exatamente com você, pode ser que isso aconteça com você. Você começa um projeto, mas depois você desiste. Você começa um projeto e você desiste. Você planeja uma viagem, mas você não vai. Você entra na academia, mas você desiste. Você está indo bem no seu negócio, de repente você muda. Você tem um relacionamento que vive entre tapas e beijos, vive entre sobe e desce, então você acaba não tendo ali uma sequência, né? Você não tem uma continuidade nas coisas que você busca. Isso muitas vezes são as suas emoções. Então, se você não controla essas emoções, elas acabam controlando você. Então, muitas coisas que você acha impossível hoje na sua vida, elas são impossíveis apenas baseado nas crenças que você vive. Elas são impossíveis baseando-se naquilo que você está vivendo hoje. O seu paradigma que você está vivendo, talvez ele deixe muitas coisas impossíveis para você. Mas muitas dessas impossibilidades, elas só existem na sua mente. Se você mudar a mentalidade,
essas impossibilidades, elas desaparecem, as coisas ficam mais possíveis. Portanto, eu sempre digo que você muda a sua mentalidade e você pode conquistar mais em 3 anos do que em toda a sua história. Mudar a mentalidade e conquistar mais em 3 anos do que em toda a sua história. Isso é muito possível, porque nós somos realmente vítimas do nosso passado. O seu passado não pode comprometer o seu futuro. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas. O seu passado não pode comprometer o seu futuro, sabe? Você não pode deixar que uma dor, uma decepção que você teve lá no passado, e às vezes você não está conseguindo muito bem lidar com isso, né? Quanto na sua falta de sucesso tem, por exemplo, de falta de perdão, né? Quanto você está precisando perdoar e se perdoar. Quando eu falo de perdoar o outro, você também tem que pensar no auto-perdão, porque as pessoas que elas não perdoam os demais, elas também não se perdoam. Então você acaba vivendo ali uma vida de muita dificuldade, uma vida de muita escassez, muitas vezes porque você não quer perdoar. E eu quero dizer para você, e provavelmente você já ouviu falar isso, né? O perdão, antes de ser um ato de inteligência, antes de ter um ato de amor, é um ato de inteligência. Porque quando você perdoa, você é o beneficiado. Você é o grande beneficiado quando você perdoa o outro, quando você perdoa a pessoa. Tem gente que não perdoa porque... Por que as pessoas têm dificuldade de perdoar? Porque elas estão pensando no outro. Você fala assim, mas como eu vou perdoar aquela pessoa que me fez mal? O perdão não é um benefício para o outro. O perdão é um benefício para você. Não perdoar e achar que não está perdoando para não beneficiar o outro, na verdade é como você beber veneno e esperar que o outro morra. Se você beber veneno, quem vai morrer é você. Não existe outra possibilidade. O perdão é igual. Não existe possibilidade de você não perdoar e você ser beneficiado por isso. Se você não perdoa, quem está perdendo é você. Às vezes a outra pessoa nem lembra mais que você existe. Às vezes a outra pessoa já está em outra fase, já virou a página, já está num outro andar, já está numa outra jornada e você ainda está sofrendo, falando do passado, sem o perdão, sem o auto-perdão. É preciso, portanto, em algum momento você ter a humildade, ter a coragem de se perdoar, ter a coragem de perdoar os outros, perdoar aquela pessoa. Todos nós precisamos perdoar. Então, todos vocês que estão aqui comigo agora, tem alguma pessoa, tem algum fato, algum caso na sua vida pregressa aí que você precisa, se você pensar bem, você precisa perdoar. Eu me lembro de um fato que aconteceu comigo que foi muito determinante, essa coisa do perdão, né? Eu vou contar um pouquinho dessa história, porque eu acho que isso pode dar um insight e ajudar alguns de vocês a fazerem também essa coisa do perdão. Me lembro que eu estava participando de um treinamento, esse treinamento ele ocorria em São Paulo, e em determinado momento o treinamento tinha 2 fases. Ele tinha 120 horas num primeiro bloco, e depois a gente tinha 30 dias em casa, 20 dias, e você tinha que voltar para fazer mais 120 horas nesse treinamento. Entre essas tarefas que foram passadas para nós formandos fazerem em casa durante esse período de descanso, tinha, por exemplo, tinha muitos filmes para assistir, tinha livros para ler, tinha algumas pessoas que você tinha que entrevistar e etc. Eu resolvi por conta própria que eu tinha um processo que eu precisava cuidar, e eu resolvi incluir entre todas aquelas tarefas mais essa tarefa pessoal. Eu tinha um problema com a mãe da minha filha, eu sou separado dela já faz 20 anos, 18 anos, mas eu tinha um problema naquela época que era muito grave. A gente brigava sistematicamente, nós não tínhamos mais condições de ter conversas amigáveis, então começávamos a conversar e imediatamente saía uma discussão e já entrava num pancadaria, agressão verbal e etc, etc. E aquilo estava fazendo muito mal a mim, pessoalmente, a ela, sem dúvida, e principalmente a nossa filha, minha filha, né? Gabriela, nossa filha, minha e dela. Então, naquele treinamento, devido a todas aquelas dinâmicas, todo aquele processo, eu resolvi que eu ia incluir essa tarefa de conversar com ela, de chamar, ter uma conversa e botar as coisas
de uma maneira que a gente não precisasse mais brigar para resolver os problemas, porque, afinal de contas, nós queríamos a mesma coisa. Nós tínhamos o mesmo objetivo, ter uma educação bem adequada para a Gabriela. Mas, no meio disso, nós acabávamos brigando, porque temos formações diferentes, conceitos de vida, de educação um pouco diferentes, mas, enfim, nós precisávamos encontrar um bom termo e acabei marcando esse jantar aí, esse encontro num shopping center, e me lembro que no dia que eu telefonei para dizer que eu precisava ter uma conversa, nós precisávamos ter uma conversa, me lembro que a minha filha em seguida já pegou o telefone e falou: pai, você vai brigar com a minha mãe? Não quero isso, não faça isso. Eu falei: não, meu amor, você pode vir, nós não vamos brigar, vai ser bom, eu quero que você venha junto e tal. Nós marcamos no shopping, fomos. Ela veio armada, evidentemente, né? Não poderia ser diferente, mais ou menos esperando que fosse ter novamente uma discussão e etc. Não era nada de violência, mas eram discussões muito bem defendidas, se é que vocês me entendem, né? E naquele momento nós nos encontramos, me lembro que nós nos encontramos num restaurante de um shopping em São Paulo, e perguntou o que eu desejava, e eu lhe disse que eu desejava pedir perdão. Que eu desejava pedir perdão a ela porque eu tinha sido, nesse período todo, talvez muito duro, muito inconveniente, enfim. O fato é que eu achava que ela era uma mãe extraordinária, que ela era uma mãe muito dedicada, e eu queria pedir desculpas por eu não ter sido o marido que ela esperava que eu fosse, por eu não ter sido o cara que ela um dia achou que eu seria, mas que nós tínhamos uma filha, que eu amava a minha filha e ela não tinha nenhuma dúvida disso, que nós tínhamos o mesmo objetivo, que era defender o melhor sempre para a Gabriela, e ela também não tinha nenhuma dúvida disso, mas no meio disso nós acabávamos sempre brigando. E que eu estava disposto a fazer ali uma negociação para nós não termos mais essas discussões, para nós pouparmos a nossa filha e que nós também não merecíamos aquela situação de estar sempre brigando, sempre com muita dificuldade de comunicação. Aquela conversa foi muito interessante, porque naquele momento eu me lembro que ela também disse que, depois de me ouvir, depois de eu falar muito, ela me disse também que pedia perdão também. Ela não era exatamente uma pessoa fácil. Da mesma forma que eu também não era. Talvez hoje seja um pouco mais, mas nem tanto. Então, foi muito interessante, porque naquele momento nós fizemos as pazes ali. Não significa que nós seríamos amigos, não significa que nós iríamos frequentar os mesmos lugares, nem participar das mesmas festas, muito pelo contrário. Isso nunca aconteceu, porque não havia e não há necessidade. Mas a partir daquele dia nós selamos ali um código de conduta que nós não iríamos mais brigar, e nós não brigamos mais. Isso já faz mais de 10 anos e eu não me lembro mais de ter brigado, de ter discutido. Evidentemente que algumas conversas acaloradas, algumas conversas importantes, porque você tem uma filha para educar, tem coisas para fazer, e etc, etc. E tem ali divergências apenas de ideias, não mais divergências de pessoas. Então, ela tem o jeito dela, eu tenho o meu jeito, ela tem o jeito dela é o jeito certo e o meu jeito é o jeito certo. No meio disso, nós encontramos um meio termo e a maior beneficiada de tudo isso foi, sem dúvida nenhuma, a Gabi. Então, a Gabi passou a ter uma vida muito mais suave, muito mais tranquila, e a nossa relação passou a ser também mais harmoniosa. Nós não precisamos mais nos degladiar, enfim, brigar, discutir, porque descobrimos e falamos que tínhamos os mesmos objetivos. Aqui, portanto, nós já falamos como são criadas as crenças são criadas ou por repetição, ou então por impactos positivos, impactos negativos, né? Você bate um carro, você começa a dirigir, está tirando a carteira de motorista, primeira vez que você sai na rua, você bate o seu carro, você traumatiza e às vezes tem gente que nunca mais quer dirigir. Você vai andar de bicicleta ainda muito criança,
é atropelado por um carro, cai da bicicleta, quebra o braço, machuca, você traumatiza e nunca mais quer andar de bicicleta. Então, os traumas acontecem normalmente por aí. E muitas vezes eles acontecem normalmente naquela primeira infância, lá quando nós vivemos ali com os nossos pais, com os nossos irmãos. Geralmente dos 0 aos 7 anos de idade é quando acontece, eu diria que a maior tragédia para as nossas mentes acontece do 0 aos 7 anos. Evidentemente que depois dos 7 aos 14 também continua acontecendo muita coisa traumática, mas essa primeira infância, ela é realmente muito importante e muito decisiva para que você cuide disso, para que você então seria muito importante se os pais, se as pessoas que educam tivessem esse entendimento e utilizasse mais a inteligência emocional, porque a inteligência emocional é o que realmente nos salva de fazer coisas erradas, de cometer tragédias, de cometer, enfim, coisas fora do contexto, fora do padrão, fora do comum. A inteligência emocional é o que nos impede de fazer mal às pessoas. Por meio da inteligência emocional, nós temos a empatia. Então, uma pessoa que tem empatia, ela dificilmente vai fazer mal a uma outra pessoa, porque ela consegue se colocar no lugar da outra pessoa, né? Então, tem 5 fatores da inteligência emocional que as pessoas que utilizam esses 5 fatores, elas têm uma vantagem competitiva muito grande em relação às outras pessoas, em relação a pessoas que não utilizam esses mesmos recursos de inteligência emocional. Então, a primeira coisa é você reconhecer as suas emoções. Então, eu estou numa reunião, você está numa reunião e você, num determinado momento, você percebe que a coisa não está ficando boa, que o negócio está tomando um caminho ali, um descaminho que você vai ficar nervoso. Então, você identificou as suas emoções, você identificou uma emoção que pode deixar você fora do seu padrão habitual. Então, você identificou a emoção. Identificar a emoção é um fato, uma característica de quem usa a inteligência emocional. Você identificou a sua emoção. Mas se você identificar a emoção e não administrar, de muito pouco adiantou, porque você identificou que vai ficar nervoso, mas acaba ficando nervoso. Então, não resolve. Então, você identificou a emoção e gerenciou a emoção. Você trabalhou dentro de você de forma que você não manifesta aquele entusiasmo, aquele nervosismo, aquela vontade de você agir. Então, você acaba administrando isso de forma excelente e você acaba saindo-se bem nesse aspecto. Então, se você é uma pessoa que utiliza recursos de inteligência emocional, você tem essa capacidade de identificar suas emoções e de gerenciar suas emoções. O terceiro fator é quando você identifica essas emoções no seu interlocutor. Quando você está negociando com uma pessoa, você está conversando com alguém, às vezes até na sua residência, na sua casa, na sua família, está conversando com o seu cônjuge, com a sua esposa, enfim, com o seu irmão, com o seu pai, a pessoa com quem você está conversando, com o seu chefe, com o seu colaborador, e você percebe que a pessoa está nervosa. Então, esse é o terceiro fator. Você percebe a emoção na outra pessoa. E você, de novo, se você percebeu a emoção da outra pessoa, mas se você não agiu para melhorar essa pessoa, para administrar isso, para trabalhar com isso, para tornar essa pessoa mais tranquila, também pouco adiantou. Mas se você identificou essa emoção no seu interlocutor e você cria ali uma situação onde você gerencia essa emoção junto com ela, onde você diz assim, peraí, vamos tomar um café aqui agora? Vamos dar uma parada na reunião? Vamos, na verdade, tomar uma água e voltamos a falar. Então, você tem o poder, usando a inteligência emocional, de perceber no outro essa emoção e ajudar o outro a gerenciar essa emoção. Então, você cria uma situação onde você gerencia a emoção do seu interlocutor. Então, você tem esse poder, por meio de recursos de inteligência emocional, de fazer exatamente isso. E o quinto aspecto é o aspecto da automotivação, porque se você é uma pessoa que utiliza-se de recursos da inteligência emocional, você não precisa que outras pessoas o motivem, você não precisa que outras pessoas a motivem. Você mesmo é capaz de se automotivar, você tem capacidade de ter autoestima elevada, você tem capacidade de ter uma boa autoimagem e você, portanto, não depende das outras pessoas. Então, você tem
uma facilidade aí maior com relação às pessoas que acabam deprimindo, que acabam tendo outro tipo de problema, ficando triste facilmente, desmotivando facilmente. Então, se você usa esses recursos, você tem essa capacidade de lidar com isso. Outra coisa bastante interessante, assim, muitas vezes algo que nos protegeu lá no passado acaba nos prejudicando hoje. Então você não pode deixar que aquilo que lhe protegeu na sua infância ou no seu passado seja algo que prejudique você hoje. Imagine você que você era muito criança e os seus pais não deixavam você sair de casa. E você, para ser protegido, você acabava ficando ali muito cuidado, protegido e etc. Você não ia para a rua, não era exposto a nenhuma situação. Mas hoje você tem 20 anos, você tem 30 anos e você ainda continua achando que precisa dessa proteção. Então é nesse sentido que eu digo que aquilo que te protegeu no passado não pode te prejudicar hoje. E muitas vezes uma proteção exagerada lá no passado pode gerar um exagero de necessidade, de crença limitante, da pessoa achar que ela não é segura o suficiente, que ela não está pronta o suficiente, que ela não está preparada o suficiente para enfrentar a vida. Pessoas que são cuidadas, principalmente, isso acontece muito com, não é nenhum um ataque aqui, nada contra quem é educado por vós, por avós, né? Vô ou vó, por avós, portanto, mas assim, tende a ser pessoas muito protegidas, às vezes não deixa o neto se expor, não deixa ir na padaria, não deixa ir na rua, não deixa no parquinho sozinho e etc. E essas pessoas às vezes acabam crescendo e tendo muita dificuldade na hora de procurar um emprego, na hora de ter um relacionamento, na hora de ter um negócio. Aí se ela vai para uma empresa e ela é promovida, ela acaba tendo dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, acaba tendo dificuldade de liderança, porque alguns pais, inclusive isso na educação acontece muito, às vezes o pai, eu conheço histórias de pessoas que, mesmo tendo as condições e deveria ser o herdeiro natural de uma empresa familiar, acabou não sendo essa pessoa, ou não sabendo, ou não tendo como fazer isso, porque o pai, até os 70, 80 anos, estava ali na empresa, tomando conta de tudo, com um braço de ferro, sem deixar o filho dar opinião, sem deixar o filho participar, sem deixar a filha participar, sem deixar, enfim, os filhos ajudarem e participarem dessas decisões. E aí depois, na falta dessa pessoa, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de tocar os negócios, de fazer as coisas acontecerem. É muito importante, nesse momento de vida que você está vivendo agora, você perceber se você passa por isso. Se tem alguma coisa que aconteceu lá no teu passado e que está te prejudicando hoje. Se tem alguma coisa que aconteceu no teu passado e está te impedindo hoje de ir em busca dos seus verdadeiros, das suas verdadeiras aspirações. Às vezes é algo muito singelo que você não lembra, mas que está aí gravado. Eu quero dizer para você que todos nós temos crenças limitantes. Se você teve um pai muito rico, ou tem um pai muito rico, se você vem de uma família muito rica, você tem crenças limitantes. Se você vem de uma família muito pobre, você tem crenças limitantes. Se você era uma criança pobre, se você foi uma criança pobre, mas os seus pais fizeram um esforço fora do comum para botar você numa escola de classe média alta, você tem crenças limitantes, porque lá você conviveu com pessoas que muitas vezes tinham uma outra condição. Elas iam para a escola, ou enfim, elas chegavam na escola de maneira completamente diferente de você. Eu conheço histórias de pessoas que tinham que lidar com uma única roupa, tinham que lidar com um único tênis, tinham que ir para a escola a pé, enquanto que os colegas de escola chegavam de carros caros e trocavam de tênis toda semana. Não toda semana, mas a cada 2, 3 meses trocavam de tênis e etc, etc. E isso traumatiza a criança. Então é muito importante, se você é pai, se você é um filho que passou por isso, você tem que buscar ajuda para resolver isso. Se você hoje é um pai e o seu filho vai para uma escola que está numa categoria diferente da dele um pouco, claro, você está fazendo o melhor que você pode e não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário, isso é
absolutamente louvável, porque a educação é isso que pode gerar, na verdade, um futuro diferente, uma condição diferente para o seu filho. Mas é fundamental você conversar com ele. Não é só jogar lá na escola e achar que está tudo resolvido só porque ele está brincando com meninos ricos. Porque muitas vezes ele está junto, mas não está participando. Ele está junto, mas ele não é parte. Ele está junto, mas ele não faz parte daquele meio. Ele é apenas ali um peixe fora d'água, como se dizia antigamente, né? Meu pai que falava, minha mãe falava, peixe fora d'água, peixe fora da bacia. Então, é um peixe fora d'água, é uma pessoa, é uma criança que está naquele processo, mas ele não está inserido em nenhum projeto. Ele não está inserido com aquelas pessoas, ele não faz parte, ele é a parte. Então, é preciso você perceber isso, quero que você perceba isso, e converse com o seu filho sobre isso, porque você pode estar, ao dar uma boa educação para o seu filho, está causando um grande mal que ele vai ter que lidar com isso o resto da vida. Talvez milionário. Aí você pode dizer assim, mas se ele ficar milionário, ele pode lidar com esses traumas. Na verdade, não é bem assim, porque às vezes a pessoa fica milionária, mas ela vai ter traumas que podem fazer com que ela maltrate outras pessoas, fazer com que ela agrida outras pessoas só porque ela foi agredida no passado. Maltrate outras pessoas só porque ela foi maltratada no passado. Então, tudo isso é muito importante e gera resultado. Mas é muito importante que você perceba que a inteligência emocional ela pode te ajudar em todos os aspectos da sua vida. Você, utilizando aspectos da inteligência emocional, você vai viver uma vida mais leve, você vai viver uma vida mais suave. Uma pessoa, hoje, a inteligência emocional ela é muito exigida já em algumas empresas mundiais, empresas muito grandes, como a Sony, por exemplo. O teste para um executivo ser admitido na Sony, o teste de inteligência emocional é muito mais exigido do que o teste de QI. O quociente de inteligência é diferente do quociente emocional. Então, o quociente emocional ele é muito mais... exige-se muito mais do quociente emocional do que mesmo do QI. Com uma diferença muito grande, o QI, que é o quociente de inteligência, ele não muda muito ao longo da vida. Ele fica mais ou menos fixo. Você não muda muito a sua inteligência depois dos 25, depois dos 23, 25 anos, a sua inteligência não muda muito, você pode adquirir muito conhecimento e etc., mas a inteligência ela é mais ou menos fixa. Enquanto que o QE, que é o quociente emocional, ele pode ser aumentado e melhorado em qualquer fase da sua vida. Você pode, com 70, com 80 anos, melhorar a sua inteligência emocional. Você pode, com essa idade, passar a se tornar uma pessoa melhor. Você pode passar a conviver com as pessoas de forma mais harmoniosa por meio apenas das ferramentas de inteligência emocional. Olha só uma coisa que eu vou dizer. Uma pessoa com uma inteligência emocional elevadíssima, ela é capaz, num acidente de trânsito, numa briga de trânsito, ela é capaz de descer do carro dela e, se ela tiver uma arma, ela é capaz de matar uma outra pessoa. Porque a inteligência não interfere nesse aspecto. Uma pessoa muito inteligente é capaz de chegar em casa e brigar com seu filho de forma muito estúpida. É capaz de brigar com a sua esposa de uma forma muito fora do comum. E uma pessoa com inteligência emocional é capaz de administrar essas situações. Então, se você é uma pessoa que se utiliza de recursos de inteligência emocional, que foi desenvolvida pelo Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, o americano que escreveu o seu primeiro livro, Inteligência Emocional, lá em 1995. Isso tem feito uma revolução gigantesca no mundo dos negócios e no mundo das pessoas. Então, hoje em dia, no mundo dos negócios, para você ascender numa empresa, se você vai ser promovido numa empresa, dependendo do nível e do tamanho da empresa, exige-se muito mais os testes de inteligência emocional do que mesmo os testes de inteligência, de QI. Esses testes de inteligência emocional, eles vão dar uma pista para aquela empresa, para aqueles executivos, para aquelas pessoas que estão contratando aquele executivo, aquele profissional, eles vão dar uma pista de uma certa previsibilidade. Dependendo do seu teste de inteligência emocional, as pessoas podem imaginar, elas podem ter uma ideia do que elas podem esperar de você. Então, elas têm uma ideia, elas têm uma certeza
de que algumas coisas você não vai fazer. Porque a pessoa que usa os recursos de inteligência emocional, ela consegue, na maioria das vezes, adiar recompensas. Ela consegue deixar uma recompensa que poderia chegar agora, ela consegue deixar para a semana que vem. Ela consegue deixar para o ano que vem. Ela consegue, portanto, deixar, não precisar daquilo. Ela consegue dizer, eu não preciso disso. Então, hoje, eles usam esses testes de inteligência emocional, principalmente com executivos que se envolvem em casos de assédio moral nas empresas, de assédio sexual nas empresas, executivos que se envolvem em desvios financeiros nas empresas. Então, por causa dessas condutas, pessoas que se envolvem em brigas com chefes, com subordinados, com cargos de maior e de menor escala dentro das empresas, as pessoas têm dificuldade. Então, eles passaram a observar que as pessoas que têm um quociente emocional mais elevado, mais desenvolvido, elas são pessoas que dificilmente vão se envolver nesses episódios. Elas não vão se envolver nesses episódios com muita facilidade. É muito difícil você ver uma pessoa que utiliza-se desses recursos participando de confusões, de brigas, enfim, de alguns desses fatos que eu mencionei aqui. O fato é, senhoras e senhores, que a inteligência emocional ela pode estar presente na sua vida, ela pode fazer parte da sua vida e você precisa aprender, você precisa entender que em qualquer momento você pode melhorar isso. Mas, na verdade, uma das coisas importantes para nós falarmos aqui, que eu quero falar para vocês, é que o fato de nós sermos comandados pelo nosso inconsciente, se você não cuidar das dores emocionais, dificilmente vai haver mudanças na sua vida. Então, eu sinto que falar isso é uma coisa um pouco triste. Mas a sua vida é um resultado daquilo que acontece no seu inconsciente. Então, a vida que você vive hoje é exatamente um resultado disso. Você tem hoje a vida que o seu inconsciente permite que você tenha. Você tem o carro que você tem, dirige o carro que você dirige por causa do seu inconsciente. Você mora na casa que você mora, tem a família que você tem, a vida que você tem, o emprego que você tem ou a empresa que você tem por causa dos seus recursos inconscientes, por causa do seu histórico emocional. É isso que faz você ser a pessoa que você é. E é isso o mais interessante, é isso que faz você ter os resultados que você tem. Então, se você não cuidar do seu emocional, nada vai se resolver na sua vida. É muito importante cuidar da parte emocional. E quando a gente fala da parte emocional, às vezes as pessoas pensam que nós estamos falando para pessoas desorientadas, para as pessoas que têm realmente tem bipolaridade ou são pessoas com alguma carência química no cérebro. Não é necessariamente isso. Você pode ser uma pessoa absolutamente normal, mas devido àquilo que aconteceu na sua vida, que você não teve a oportunidade de cuidar, que você não teve a oportunidade de ter conhecimento sequer, isso pode estar atrapalhando muito o seu sucesso, o sucesso da sua empresa, o sucesso no seu negócio, o sucesso no seu emprego. Às vezes você não é promovido por conta de alguma coisa que aconteceu na sua vida em algum momento e que você não tem domínio sobre isso. Mas isso existe, isso acontece. Como você não tem conhecimento, como não dói, você não vai buscar ajuda. E você é sempre um resultado daquilo que você consegue fazer, daquilo que você pensa que consegue fazer as coisas. Na verdade, você estabelece planos. Conscientemente, você estabelece planos vitoriosos. Conscientemente, você estabelece metas vitoriosas. Conscientemente, você diz que agora as coisas vão mudar. Conscientemente, você diz que agora vai fazer diferente. Mas como você não é comandado pela sua parte consciente do cérebro, e sim pela parte inconsciente,
Amanhã de manhã você vai fazer tudo diferente do que disse hoje que faria. A semana que vem você vai fazer tudo diferente do que você disse que faria essa semana. Por isso que você diz que vai para a academia agora e não vai. Se você entrou na academia no dia 2 de janeiro, se você ainda não desistiu, provavelmente você já está pensando nisso. Se você começou um plano de estudo autodidata, mesmo não precisa ser um curso, porque você também tem aquele curso que você fala que vai fazer todos os anos, e esse ano de novo você disse que ia fazer e nunca fez. Então, o curso de inglês, o curso de alemão, de japonês, espanhol, enfim, eu vou fazer um curso de línguas que você sabe que é tão importante. Talvez isso te impede de caminhar mais rápido na sua empresa, no seu negócio, mas você acaba protelando, procrastinando e não fazendo. Eu falei aqui da academia, mas eu poderia falar também de ganhar dinheiro, de arrumar um outro emprego. Poderia falar de uma nova promoção que você está buscando na empresa e ela nunca chega porque você nunca faz o que tem que fazer. Então, eu quero te dizer que é muito importante que você cuide disso. Eu quero que essa noite fique na lembrança de que você tem o poder, que você tem a oportunidade todos os dias de fazer essa diferença. Que na sua vida, ou você tem resultados, ou você está dando desculpas. Se você não tem resultados, você tem desculpas. Eu pergunto, hoje você está tendo mais resultados ou você está dando mais desculpas? E para quem você está dando desculpas? Né? Quais são as pessoas que você está dando desculpas? Porque se você não estiver tendo resultado na vida, tem alguma coisa que está te atrapalhando, provavelmente. E às vezes a gente tem uma tendência de achar que essas coisas vêm de outros caminhos, que são outras pessoas, que tem alguém que te atrapalha. Eu não sei se vocês já viram aquela brincadeira que as pessoas fazem, alguns treinadores fazem nas empresas, né? Eles são chamados quando a empresa está passando por uma situação difícil, e aí me lembro de uma experiência dessa que eu vi, numa empresa onde o pessoal chegava na quadra de esporte, colocava lá um caixão e botava as pessoas pensavam que tinha um velório e fazia uma fila para as pessoas visitarem aquela pessoa que estava no caixão. Mas na portinha ali que tinha para você visitar, o quadradinho que tem para você ver ali, se despedir da pessoa, tinha na verdade um espelho. Então a pessoa entrava e estava escrito ali que a pessoa que estava atrapalhando o sucesso daquela empresa, a pessoa que estava atrapalhando o sucesso, o seu sucesso, a pessoa que está atrapalhando o seu sucesso, o responsável por você não ter crescido na empresa, está lá naquele caixão agora. E as pessoas iam ali ansiosas para vê-las, queriam ver quem era aquela pessoa que atrapalhou a vida delas durante a vida toda, né, durante anos. Quando elas chegavam lá para a sua decepção, quando elas olhavam, elas viam o próprio rosto naquele espelho. Então, elas saíam por outro campo, por outra porta, e elas não iam encontrar as pessoas com quem elas estavam na fila. E aquilo é uma forma de você treinar e de você fazer as pessoas, chamar a atenção das pessoas para aquilo que você realmente quer, para aquilo que você quer fazer. Então, quero dizer que se você não estiver tendo resultados, você está tendo desculpas na sua vida. E se você estiver tendo desculpas, dificilmente você vai conquistar aquilo que você conquista. Porque é chegada uma hora que você vai continuar dando desculpas para quem? Hoje em dia, a busca pelo sucesso é uma corrida sem linha de chegada, mas você não pode desistir. E em algum momento você vai ser cobrado até pelas pessoas mais próximas. Se você não tiver sucesso e os seus filhos forem muito pequenos, eles não vão cobrar você. Eles vão ficar juntos com você ali, passando os perrengues, tendo as dificuldades, etc. Mas em algum momento, eles também vão te cobrar. Então, nós somos cobrados o tempo todo para ter resultado. Então, o tempo vai passar de qualquer maneira. Se você tomar decisão, se você não tomar decisão, de qualquer forma, o tempo vai passar. Você vê que o tempo passa muito rápido, né? Nós tivemos agora a Copa do Mundo, junho de 2026, já tem Copa do Mundo de novo. Portanto, faltam apenas ali 3 anos e poucos meses.
3 anos e 4 meses para começar a Copa do Mundo outra vez, 3 anos e 5 meses. Nós tivemos eleições agora, mas daqui a pouco nós já teremos eleições novamente. Eleições para prefeito já são daqui a 2 anos. Eleições americanas, que é uma coisa que nós brasileiros aqui, o mundo inteiro acompanha, já são daqui a 2 anos novamente. Então, assim, é preciso tomar cuidado porque o tempo vai passando e às vezes você não se dá conta e o tempo passa numa velocidade muito grande. Se você não tem 2 vidas, talvez esteja na hora de você cuidar dessa vida que você está vivendo agora. Se você não tem 2 vidas, talvez esteja na hora de você dar um basta na situação que você está vivendo. Se você não tem 2 vidas, talvez esteja na hora de você dar um basta e parar de perder. Se você não tem 2 ou 3 vidas, talvez está na hora de você fingir que está empregado, fingir que tem uma empresa, fingir que tem um negócio. Talvez está na hora de você começar a fazer coisas de verdade. Para fazer coisas de verdade, você tem que tomar decisões verdadeiras, ter a coragem de investir no seu conhecimento, ter a coragem de investir em você, ter a coragem de acreditar em pessoas que já passaram pelo que você está passando, que já conquistaram aquilo que você quer conquistar. É disso que eu quero falar. É disso que eu quero falar. Que em qualquer momento da sua vida você tem a oportunidade de fazer a mudança acreditando em pessoas que já conquistaram, pessoas que têm um método, que desenvolveram um método. Eu tenho um método validado. Eu tenho um método que eu já ajudei mais de centenas de pessoas. Eu tenho um método que eu usei para mudar a minha vida e que eu uso hoje para mudar a vida dos meus clientes, das pessoas com quem eu trabalho, com quem eu posso ajudar. Então o tempo vai passar de qualquer forma. Você tem três maneiras de fazer as coisas. Você pode tomar as decisões de fazer as coisas acontecerem por conta própria. Você pode primeiro não fazer absolutamente nada, achar que a qualquer momento vai cair uma luz, você vai estar andando na estrada, vai cair um raio, vai cair uma luz, vai te iluminar e você vai ter uma ideia, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu negócio, vai começar a ganhar dinheiro. Isso você pode ficar do jeito que você está, no lugar que você está, acreditando nisso, provavelmente o tempo vai passar e isso dificilmente vai acontecer. Você pode também acreditar que jogando na loteria esportiva ou na loto, você pode ganhar na loto. Pessoas que têm como única opção de ficar milionário, de ficar rico, de mudar de vida, jogando e ganhando na loto. Quero dizer para você, se você é uma pessoa que acredita nisso, eu lamento, mas as chances são muito pequenas. As probabilidades são muito pequenas. Então você pode ficar do jeito que está, sem fazer absolutamente nada e achar que as coisas vão mudar em qualquer momento e elas não vão mudar. Você pode achar que pode mudar com alguma coisa que você escutou hoje e com todas as outras coisas que você vem escutando, evidentemente que você não está escutando somente de mim, você deve beber de outras fontes, portanto outras pessoas também falam coisas para você, provavelmente todos os dias, ou toda semana, ou todo mês, ou o tempo todo. Você pode seguir por conta própria, achar que você vai conquistar. Eu quero dizer para você que também é muito difícil, porque eu mesmo tentei durante anos, sozinho, e sozinho é difícil, porque se fosse possível, provavelmente você já tinha conseguido. E eu tinha conseguido muito antes na minha vida também. E você pode tentar da maneira correta, você pode conectar-se com pessoas que já percorreram o caminho que você está percorrendo, pessoas que já chegaram no ponto que você quer chegar, pessoas que já viveram o que você está vivendo. Então, tem uma metáfora que eu quero contar nesse momento, diz que uma vez um senhor estava passeando num parque e ele se perdeu no parque, ele perdeu a saída do parque. Então ele ficou andando e alguns dias, um dia depois, 2 dias depois, ele encontrou uma outra pessoa que também estava perdida. E ele perguntou para essa pessoa, você não sabe por onde é a saída do parque? E o cara disse, eu estou aqui há 1 semana e eu não sei ainda. E ele disse assim, então você não pode me ajudar. Eu vou embora. E ele foi andando para o outro lado e o outro foi para o outro lado. Quer dizer, naquele momento faltou humildade àquela pessoa, porque ele poderia ter conversado com aquela pessoa que já estava. Ele estava há 1 dia no parque. Aquela pessoa estava há 1 semana perdida. Então ele poderia não aprender como sair, mas ele já poderia aprender como não sair.
aquela outra pessoa já tinha uma semana de tentativas erradas. Então, muitas vezes você acaba querendo ficar apenas com pessoas que já têm um plano pronto. E por isso você acaba rejeitando pessoas que têm um projeto que, mesmo sendo verdadeiro, você não acredita. Então, conecte-se, se conecte com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, para você ter resultado. Decisões e conexões definem destinos. Você pode definir o seu destino em qualquer momento em apenas uma decisão. Em apenas um momento, é um momento de decisão que você muda a sua vida. Essa frase é do Anthony Robbins. Tony Robbins tem essa frase. É no momento de decisão que você muda a sua vida para sempre. Então, às vezes, você toma uma decisão de fazer diferente. Você toma uma decisão de fazer o que você ainda nunca fez. Se você quiser ter resultados que você nunca teve, você vai ter que fazer coisas que você nunca fez. Se você quiser ganhar o que você ainda não ganhou, você tem que investir aquilo que você ainda não investiu. E acredite, o dinheiro que você não está ganhando é pelo conhecimento que você ainda não tem. O conhecimento que você ainda não domina é o que está faltando para você ganhar o dinheiro que você está ganhando. Para você ganhar o dinheiro que você precisa ganhar. Porque o que você sabe trouxe você até aqui. Você está no lugar, você tem a empresa, você tem o negócio, você tem o emprego que o seu conhecimento lhe permite ter. Se você quiser voar mais alto, você precisa ter a coragem, a humildade e a determinação de fazer investimentos em coisas que você ainda não fez. Você precisa ter a capacidade, a coragem e a humildade de investir em algo que você ainda não investiu. Eu vou repetir. O dinheiro que você não tem é pelo conhecimento que você ainda não... O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você ainda não tem. O conhecimento que você tem trouxe você até aqui. Se hoje a sua empresa fatura 20 mil reais, o teu conhecimento te permite trazer e ganhar 20 mil reais, faturar 20 mil reais. Faturamento não é ganho, né? Faturamento de 20 mil reais. Provavelmente você vai precisar expandir isso. Se você expande aqui, você expande o seu negócio. Pode ser que os funcionários que trabalham para você hoje não vão trabalhar quando você crescer. Pode ser que você não vai mais ter os amigos que você tem quando você crescer. Mas se você quiser crescer, você pode também dizer assim: Ivan, eu não quero perder os meus amigos, nem os meus colaboradores. Eu, portanto, quero continuar faturando 10, 15 ou 20 mil reais por mês. Morando onde eu moro, tendo o carro que eu tenho, vivendo como eu vivo, deixando os meus filhos na escola que eles estão e não sonhando com algo mais alto, não sonhando com algo maior. É um direito seu também, eu respeito. Você só não pode reclamar. Você só não pode dizer que você não tem sorte, o que o governo é ruim, o que a crise brasileira é muito difícil, o que a crise mundial, que o Brasil está inserido no planeta, que o mundo está passando por uma dificuldade. Eu vejo pessoas dizendo isso. Eu vejo pessoas dizendo que está passando uma crise por causa do sócio, por causa da esposa ou do esposo, por causa de um casamento que não deu certo, que vem se arrastando, por causa de uma empresa que ele tem e ele não consegue fechar. E ele não consegue fechar porque ele tem alguns funcionários que ele teria que indenizar. Se isso está acontecendo com você, que você não consegue ser promovido por causa do seu patrão, o seu chefe não deixa você ser promovido. A pessoa que senta do seu lado na empresa não permite que você vá em busca dos seus objetivos e das suas realizações. Então, conexões e decisões definem destinos. Eu quero que você tenha a coragem e a humildade de tomar uma decisão hoje aqui e definir o seu destino. Não precisa ser comigo. Eu tenho uma oportunidade para você e eu vou pedir permissão para mostrar. Eu não vou vender nada aqui hoje para vocês, mas eu quero mostrar uma oportunidade que pode ajudar você, que pode fazer com que você saia desse lugar que você está e vá para um outro lugar. Pode fazer com que você saia dessa dificuldade que você vive e que permita que você vá para um outro estágio, que você possa ir para um outro andar, que você possa mudar de nível. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. Você não pode ficar achando que as coisas vão acontecer só porque o ano é novo, só porque agora é 2023, porque em 2022 também foi assim.
21, 20, 19, 18, 17, 16 e 15 também foi assim. Há quanto tempo você vem achando que a qualquer momento as coisas vão mudar e elas não mudam? E eu quero dizer mais uma coisa, muito provavelmente as coisas vão ficar ainda mais difíceis, porque a tendência é que as coisas fiquem difíceis. Eu sinto te falar isso, mas os tempos são cada vez mais difíceis. Nós vivemos tempos, como dizia o meu avô, tempos bicudos, onde, na verdade, as coisas não serão fáceis daqui para frente. Então, você tem que ter muita estratégia, você tem que ter muita inteligência emocional, você tem que ter muita força de vontade, você tem que ter muita capacidade, conhecimento. É isso que vai fazer com que você encontre o caminho que você quer trilhar. Não adianta você ir pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil talvez trouxe você até aqui. Talvez você está vivendo a situação que você vive porque você sempre procurou atalhos. Talvez você procurou o caminho mais fácil, mas já deu para perceber que o caminho fácil não leva para onde você quer ir. O caminho fácil leva para onde todo mundo vai. E você não quer ir para onde todo mundo vai. Você quer ir para um lugar extraordinário. Você se preparou e vem se preparando ao longo dos anos para ir para um outro estágio, para viver uma vida extraordinária. E existe possibilidade de você viver uma vida extraordinária. Só que você precisa parar de pegar atalhos, de achar que o caminho fácil vai te levar, de achar que acordar tarde vai ser bom, achar que dormir cedo, dormir tarde, acordar tarde vai resolver o seu problema. Dormir tarde faz bem, é preciso, é necessário para trabalhar. Os milionários trabalham até meia-noite, trabalham depois da meia-noite. Trabalham de fim de semana. Eu vejo as pessoas comuns, elas se falam em trabalhar de sábado, elas já não querem saber. Elas não querem trabalhar de sábado, elas não querem trabalhar de domingo, mas elas querem ter vida boa. E essas coisas são geralmente incongruentes, são incompatíveis. Não existe possibilidade de você viver uma vida extraordinária só se você tiver um negócio da China. Que hoje o negócio da China a gente já sabe que isso era um mito também, né? Que o negócio da China. Só se você tiver uma mina de petróleo ou de ouro, que vai fazer você trabalhar de segunda a sexta e viver uma vida extraordinária. Porque as pessoas que vivem o extraordinário, elas trabalham de segunda a segunda. Elas têm lazer, mas elas têm lazer em outros momentos, em outros lugares. Só que o lazer delas é muito mais desejado por todos nós do que o lazer das pessoas que ficam fazendo um churrasquinho de fim de semana, que vão fazer um bate-volta na praia do fim de semana, que junta R$ 500 e já tem que gastar porque não consegue guardar, que tem alguma coisa que tem que gastar, vamos comprar cerveja e carvão e carne, vamos fazer um churrasco, fazer um churras. A vida não é isso. Aqui eu estou convidando você para viver uma vida realmente diferente. Aqui eu estou dizendo para você que é possível você viver uma vida extraordinária apostando no seu talento, no seu conhecimento, na sua estratégia, no negócio que você já está hoje ou em outro negócio. Você pode apostar no seu próprio negócio ou num outro negócio. Você não precisa mudar de área para ser bem-sucedido. Você só precisa fazer o que você tem que fazer no negócio que você já está. Muitas vezes você já está num negócio muito bacana. Muitas vezes você já está num negócio muito interessante. Mas você fica olhando para o negócio do outro. Você vê o outro andando num carrão e você acha que caiu do céu. Eu vi esses dias um milionário dizendo, olha, eu estou voltando para São Paulo num domingo porque eu tenho que atender um cliente. A minha família ficou na praia, mas eu estou vendendo, estou voltando porque eu tenho que fazer uma venda para um cliente. Pode ser que ele nem me compre, mas eu estou indo. Um domingo, ele largou a família na praia. Então, as pessoas de sucesso, elas não medem esforços para atender os clientes. E hoje ficar rico, na verdade, é muito mais fácil do que era há alguns anos atrás, né? Havia uma época que você trabalhava a vida inteira e você conseguia uma aposentadoria. Hoje, se você acertar o passo, se você acertar o seu negócio, no prazo aí de 2, 3, 5, 10 anos, você se torna milionário. Você torna a sua empresa, transforma a sua empresa num negócio milionário. Se você mudar a mentalidade, você pode conquistar em 2 anos, em 2, 3 anos, mais do que você conquistou em toda a sua vida. Para isso, você tem que ter a coragem de fazer as mudanças que a sua vida
necessita fazer as mudanças que você vem dizendo que vai fazer. Então, eu tenho aqui uma oportunidade. Quero dizer para vocês que eu tenho um programa, eu tenho mentorias, eu sou palestrante, eu dou palestras, eu escrevi um livro. Então, eu sou mentor de empresários, eu dou palestra para empresários, eu sou mentor de pessoas, ajudo pessoas a resolver situações das suas vidas também pessoais, tanto pessoais como profissionais, enfim. Eu tenho um programa de inteligência emocional, que é um programa, eu chamo de programa avançado de inteligência emocional, onde eu posso ajudar você que tem crenças limitantes, você que tem um projeto, você que tem um sonho, você que não sabe por onde começar, você que começa e termina, mas está cansado de começar e parar, você que tem, portanto, um projeto aí e tem vontade de botar em prática, eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento, um programa avançado de inteligência emocional, é um programa de 12 horas, chama um programa de entrada, que é um programa para você descobrir ali o que você precisa realmente fazer, e lá eu vou te ajudar no passo a passo, vou te ajudar a descobrir o que realmente vem te atrapalhando, o que te atrapalha, o que te impede de ir em busca daquilo dos seus sonhos, de bater as metas, de melhorar a sua performance pessoal, profissional na empresa, de ter um time comercial forte, enfim, de ter um negócio de sucesso e de ser um profissional de sucesso, de ser uma pessoa de sucesso, de ser o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor professor, o melhor empresário, enfim, não sei o que você faz, mas qualquer coisa, independentemente daquilo que você faz, você participando desse programa comigo, você vai sair de lá melhor. Então, eu não vou te vender o programa. Eu preciso primeiro conhecer você. Eu não sei para quem eu estou falando. Então, seria aqui talvez até uma falta de bom senso eu ficar oferecendo o meu programa para você. Então, eu não vendo o programa. Na verdade, eu ofereço uma oportunidade da pessoa preencher uma aplicação. Eu vou disponibilizar no link aqui, nós vamos disponibilizar no link do grupo uma aplicação, você preenche essa aplicação e você vai ter uma sessão estratégica comigo. Eu vou pegar a sua aplicação, eu vou verificar, eu vou ler, você pode falar comigo ou com alguma outra pessoa da minha equipe. Mas, enfim, de qualquer forma, essa sessão estratégica, você já vai ter um ganho, porque nessa sessão estratégica, a gente já pode te orientar de algumas coisas, se você tiver algumas dúvidas, que você está tendo aí a oportunidade de fazer, a oportunidade de falar com um profissional que faz isso no dia a dia, você já pode ter um ganho. Uma sessão estratégica dessa, se ela fosse cobrada, seria em torno de R$ 1.500. Eu não cobro essa sessão estratégica, eu vou te dar, você vai precisar me dar aí de 20 a 40 minutos para a gente conversar e falar sobre isso. Tem sessões que às vezes até 2 horas acontecem, porque às vezes você começa a conversar e toma um bom caminho a conversa e a gente acaba ficando mais tempo, dependendo da minha agenda, dependendo da agenda da pessoa também. Mas, enfim, eu vou solicitar que você preencha a sessão, preencha a aplicação. Com essa aplicação, eu vou analisar, juntamente com o pessoal da equipe, nós vamos analisar essa aplicação e a gente vai dar um telefonema para você, te oferecendo uma oportunidade. Esse programa avançado de inteligência emocional é uma imersão de 12 horas, ele vai acontecer no dia 25 de março, é um sábado, é um dia que pode mudar a sua vida. Eu não tenho nenhuma dúvida, depois de você participar desse programa, você nunca mais será a mesma pessoa. Eu não tenho nenhuma dúvida, depois de você participar desse programa, você nunca mais vai se dirigir ao seu interlocutor, ao seu chefe, ao seu colaborador, ao seu sócio, à sua esposa, ao seu esposo do mesmo jeito. Você vai ter um novo jeito de fazer as coisas. Você vai sair de lá muito mais bem preparado para enfrentar os desafios do dia a dia. Eu não tenho nenhuma dúvida, você se tornará uma pessoa mais suave, vamos dizer assim, se é que você entende, se é que você me entende. Você vai se tornar uma pessoa mais bem preparada para ter sucesso, para tocar uma empresa, para ser promovido, para liderar um time de sucesso, para ter, portanto, mais capacidade de liderança, de inteligência emocional, de utilizar os recursos de inteligência emocional, enfim. Então, nós vamos disponibilizar agora no link a aplicação, você preenche a aplicação, a gente vai receber essa aplicação
e entre provavelmente amanhã, sexta-feira, entre amanhã e segunda-feira, ou no sábado mesmo, a gente já vai fazer essa ligação, mandar uma mensagem no WhatsApp para agendar um horário para a gente poder falar com você e verificar se o programa avançado de inteligência emocional é para você, se você tem disponibilidade, tem interesse de participar. E se você pretende realmente mudar a sua vida, se você pretende dar um rumo diferente para o que você vem tendo na sua vida, ou se você está satisfeito, muito satisfeito com os resultados que você vem obtendo. As pessoas me perguntam, Ivan, para quem é o programa? O programa é para quem tem algum tipo de fome, para quem tem fome. Se você já tem tudo na sua vida, se você já conquistou tudo que você precisa, tudo que você deseja, já está tudo conquistado, eu quero dizer para você, não preencha a aplicação. Por favor, não preencha a aplicação se você já é uma pessoa que conquistou tudo na sua vida. Agora, se tem algum aspecto da sua vida que você ainda não está absolutamente satisfeito, se tem algum aspecto na sua vida que você ainda acha que pode ir além, se tem algum aspecto na sua vida, mesmo que seja doar, se você já tem tudo, mas agora você quer começar a doar, lá você vai ter também uma possibilidade de verificar como fazer para doar também de forma diferente. Porque doar, qualquer um que tem muito pode doar. Mas às vezes você pode fazer a diferença doando de forma única. Então, se você é uma pessoa que não precisa de nada, que já está tudo conquistado na sua vida, você já tem sucesso, uma família maravilhosa, mora no lugar dos seus sonhos, tem a empresa dos seus sonhos, tem dinheiro guardado, investe, viaja para o exterior, tem casa no exterior, você já tem tudo que você, enfim, que uma pessoa pode sonhar, você não precisa preencher. Mas se você tem fome de alguma coisa, se tem alguma coisa que você ainda quer conquistar, que você quer realizar, que você tem desejo de participar, o programa avançado de inteligência emocional é para você. Portanto, preencha a aplicação que você vai receber aí no grupo e a gente vai fazer contato com você. Ok? Eu quero agradecer imensamente a sua presença, por você ter disponibilizado aí praticamente 1h30, 1h15, 20 minutos aí, 1h15 do seu tempo para ficar comigo aqui. Quero dizer que foi um prazer, foi uma honra, muito obrigado e uma ótima noite para vocês. Você vai receber o link para você preencher a aplicação, ok? Obrigado. Termina aqui, Thiago. Só terminar? Direto? Uhum.